Caros amigos aqui do canal Via Romana, como vão? Nesse vídeo, pessoal, eu quero refutar uma acusação feita pelo padre Leonardo Wagner, um texto que ele recentemente escreveu, chamado Fuja dos Red Threads. Ali ele faz uma acusação contra os tradicionalistas radicais, assim chamados por ele, de que estes negam a autoridade do Papa Francisco. Fez uma série de outras acusações que eu respondi num artigo escrito ontem no meu blog Catolicidade, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você leia. Mas aqui nesse vídeo eu vou apenas responder a esta acusação do padre Leonardo Wagner, de que nós negamos a autoridade do Papa Francisco, mostrando que, na verdade, quem nega a autoridade de Francisco é o próprio Francisco. Nós vamos apresentar por A mais B porque é Francisco quem nega a sua própria autoridade, não nós. Nós apenas fazemos um atestado dos fatos que estão a ocorrer hoje na igreja, ou seja, que nós não temos realmente um magistério em ato. Nós não temos uma autoridade sendo exercida dentro daquilo que deve ser o exercício da autoridade do Papa. Então, quem nega a autoridade do Papa é o próprio Papa, é o próprio Francisco. Perfeito? Então, antes de entrar nesse mérito, eu queria fazer aqui um breve apanhado de uma conjuntura que se desenhou de Bento XVI para cá. Pois, é o seguinte, na época em que Bento XVI subiu ao trono pontifício, em 2005, quando ele foi eleito, havia a expectativa, a esperança, por parte de alguns tradicionalistas, de que ele pudesse fazer uma revisão de rumos da igreja. Pois ele, quando cardeal, responsável pela congregação da doutrina da fé, chegou a apontar diversas vezes que a igreja estava vivendo uma crise de fé e que essa crise de fé estava ligada diretamente ao contexto do Vaticano II. É claro que a leitura de Ratzinger, depois Papa Bento XVI, era de que o Vaticano II tinha sido recebido dentro de um contexto de ruptura com o passado, em que a igreja, para se aproximar do mundo moderno, para se aproximar das religiões, teria que romper com a sua história, e que foi essa leitura que produziu essa crise de fé. Então nós teríamos que fazer uma leitura dentro da hermenêutica da continuidade, ou seja, tentando ligar os textos do Vaticano II à tradição de antes, ou seja, ao que o magistério de antes havia ensinado a respeito de todos os assuntos que o Vaticano II trouxe à baila. Se é possível ou não essa hermenêutica da continuidade, eu não vou entrar aqui no mérito desse ponto, perfeito? Eu apenas estou aqui descrevendo uma situação. Pois bem, muitos tradicionalistas, então, esperavam que esse caminho de revisão, de reforma feita por Bento XVI tivesse frutos, desse frutos e pudesse levar a igreja a um reencontro com o seu passado litúrgico, a sua doutrina de sempre, né, a missa de sempre, etc. E um dos pontos basais dessa expectativa era o pensamento de Bento XVI de regularizar a situação da Fraternidade de São Pio X, sem exigir da mesma o reconhecimento do Vaticano II, do Concílio, o que colocaria o Concílio num patamar muito inferior ao que vem sendo considerado desde que ele terminou, como sendo um encontro de bispos sem aquele caráter infalível, sem aquele caráter obrigatório, sem aquele caráter de um rumo obrigatório que a igreja tem que seguir, que foi o que aconteceu nesses últimos tempos, né? O clero assumiu o Vaticano II como a nova primavera, a primavera da igreja, então dali que devemos aurir, né, os elementos para guiar a ação da igreja no mundo atual. Tanto que eu, por exemplo, fui seminarista, e o que se estuda hoje nos seminários é basicamente os documentos do Vaticano II. Você não estuda mais os documentos de São Pio X, do Papa Pio IX, dos papas medievais, nada. Você estuda basicamente os documentos do Vaticano II, porque o modelo de sacerdote que eles querem formar é esse, o sacerdote aberto ao mundo, o sacerdote ecumênico, que aposta na liberdade religiosa, nesses temas que foram trazidos à tona pelo Vaticano II. Então, acabou que, no fim do pontificado de Bento XVI, todas essas esperanças que eram nutridas por muitos se esvaíram. Ele, quando renuncia, ele faz um discurso, o último discurso dele em 2013, indicando o seguinte: olha, o norte para a igreja é realmente o Vaticano II. Fiquemos com o Vaticano II, esqueçamos qualquer ideal de um retorno, de uma restauração do que era antes. O Vaticano II é o caminho, é a estrada que a igreja tem que seguir.
E aí, quando Francisco entra no pontificado, em 2013, ele entra com esse programa. Bento XVI, me lembro bem, logo que ele foi eleito, ele foi objeto de uma capa da revista Veja, onde o rosto dele era colocado dentro de um cubo de gelo. E o título era assim, a igreja congelada, ou seja, como se a igreja tivesse parado ali, né? Ou então, como se a igreja estivesse voltando ao passado e estivesse caminhando para um congelamento, ou seja, não vai haver mais progressismo dentro do catolicismo, mudanças, aberturas, etc. E quando Francisco sobe ao trono, a grande mídia ela vai exultar com isso. Aliás, o próprio Grande Oriente da Itália vai ver na subida de Francisco um sinal de esperança, né, para o progresso da humanidade, porque vai ver ali a possibilidade de a igreja se abrir ainda mais ao mundo, às religiões, aos homens de boa vontade, entre aspas. Enfim, então toda uma conjuntura desaparece. E o que parecia fazer sentido naquela época de Bento XVI, que era essa ideia de hermenêutica da continuidade, hoje já não faz mais sentido. Quem continua apostando nisso está vivendo num anacronismo total e absoluto. E é exatamente o caso do padre Leonardo Wagner e desses padres neocontes, que continuam insistindo numa hermenêutica da continuidade, sendo que Francisco aposta única e exclusivamente na hermenêutica da ruptura. O projeto do pontificado de Francisco é romper com as estruturas do passado, é mudar radicalmente a Igreja Católica, e isso ficou claro desde o primeiro dia que ele se apresentou como Papa. Né? Logo na sua eleição, ele se apresenta sem as vestes pontificais, logo depois ele recusa o anel de ouro. Ele, quando se apresenta ao povo, logo após da sua eleição, ele pede ao povo que o abençoe, em vez de dar a benção ao povo. Se apresenta como bispo de Roma, não como Papa. Né? E começa o seu pontificado com várias iniciativas que apontam para uma flexibilização das regras, por exemplo, 45 dias para você conseguir uma nulidade matrimonial, ano da misericórdia, onde as pessoas podem conseguir absolvição de pecados graves como aborto, apenas indo ao pároco, né, da capela do seu bairro, não precisando mais recorrer ao bispo como era antes. Então, isso deixa claro que o pontificado de Francisco ele está na contramão dessa ideia de hermenêutica da continuidade. A aposta Vaticano II foi uma ruptura com o passado, temos que deixar o passado de lado e temos que seguir em frente para o futuro com um novo contexto de catolicismo e de igreja, uma nova igreja que se quer criar. Tá? Então, eu me pergunto como é que padres como Leonardo Wagner conseguem se manter numa posição de hermenêutica da continuidade no contexto desse. Tem que fazer muito malabarismo para encaixar as ações e os ensinamentos de Francisco numa continuidade com o passado. Não dá, não tem como. Quer dizer, algo surreal, irracional. E aí a única coisa que fica disso tudo é esse apelo desses padres a uma obediência cega. Não, obedeça, 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 não questione, porque não tem como explicar o que está sendo dito, o que está sendo feito. Então fica esse apelo, um apelo a que você coloque um véu nos olhos, para que não veja o que está acontecendo, finge que está tudo bem, e, enfim, não há uma explicação, não há um esclarecimento de como que esses ensinamentos eles se conectam com o passado da igreja. Não tem como encaixar. Se já não tinha como, já era difícil fazer isso na época de Bento XVI, porque como é que você encaixa a liberdade religiosa na concepção lá de Leão XIII da Libertas? A liberdade religiosa é contrária aos direitos de Deus. Como é que você encaixa a ideia de ecumenismo trazida pelo concílio com a Mortalium Animus de Pio XI? Muito difícil. E agora mais ainda, porque como é que você encaixa Francisco dizendo que você pode cumprir o preceito da missa dominical indo no culto da igreja anglicana? Como é que encaixa isso? Como é que você encaixa a fala de Francisco, quem sou eu para julgar, quando ele trata lá da questão homossexual, com aquilo que sempre foi o ensinamento da igreja? Como é que você encaixa a recente decisão de Francisco sobre questão de pena de morte no catecismo, com aquilo que sempre foi a doutrina da igreja sobre o assunto? Enfim,
É impossível encaixar tudo isso numa continuidade da tradição. Perfeito? E aqui, nesse vídeo, eu quero mostrar como, na verdade, quem demole a autoridade de Francisco não são os radicais tradicionalistas. É o próprio Francisco. Tá? É o próprio Francisco. E nós vamos mostrar aqui com 2 documentos escritos por Francisco, documentos oficiais. Não foram entrevistas dadas por Francisco, não foi uma fala solta, dita num encontro qualquer. Não. Documentos oficiais escritos por Francisco, chancelados por Francisco como documentos, né, do seu, entre aspas, magistério. Eu começo aqui com um texto de Francisco que está lá na Evangelii Gaudium, tá? Em que ele diz assim, número 32 do Evangelii Gaudium: dado que sou chamado a viver aquilo que peço aos outros, devo pensar também numa conversão do papado. Vejam, Francisco não fala de conversão do Papa, porque o Papa, como pessoa individual, pode realmente precisar de uma conversão, de ser mais fiel, mais leal, né, a Nosso Senhor Jesus Cristo, ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Houve bons papas e maus papas. Então, falar de uma conversão do Papa, maior Evangelho, é completamente pertinente. Mas não, ele não fala disso, ele fala conversão do papado. Papado é instituição. Papado é instituição. E aí ele continua assim: compete-me, como bispo de Roma, permanecer aberto às sugestões tendentes a um exercício do meu ministério que o torne mais fiel ao significado que Jesus Cristo pretendeu dar-lhe e às necessidades atuais da evangelização. Bom, essa parte aqui não tem problema nenhum. Parece que ele está querendo ouvir sugestões de como exercer melhor o seu ministério enquanto bispo de Roma. Veja, ele não fala papa também, né? Ele fala bispo de Roma. Bom, o bispo de Roma é papa, tudo bem, né? Mas vamos ver se realmente é disso que Francisco está falando. Ele está pedindo sugestões para ele exercer melhor realmente seu munus papal, ou é outra coisa que ele está querendo dizer. Na sequência ele fala assim: o Papa João Paulo II pediu que o ajudasse a encontrar uma forma de exercício do primado que, sem renunciar de modo algum ao que é essencial da sua missão, se abra a uma situação nova. Ou seja, se abrir uma situação nova é se adaptar a essa situação e dar uma resposta a essa situação. E aí ele diz qual é essa resposta. Pouco temos avançado nesse sentido. Também o papado, olha aí, novamente, o papado, hein? Não é o Papa, e as estruturas centrais da Igreja Universal precisam de ouvir este apelo a uma conversão pastoral. Ou seja, as estruturas da Igreja precisam mudar para se adaptar a essas necessidades atuais da evangelização. Agora, eu pergunto, como é que você pode mudar as estruturas centrais da Igreja se elas foram fundadas por Nosso Senhor Jesus Cristo? Então, Jesus teria dado à Igreja estruturas que não funcionariam em determinados contextos históricos? A Igreja vai ter que adaptar essas estruturas, ou mudar essas estruturas de acordo com cada contexto histórico? Ora, é claro que isso não faz o mínimo sentido. Nosso Senhor forneceu à Igreja os meios necessários para que ela possa realizar a salvação das almas. A Igreja é descrita na teologia, na doutrina, como sociedade perfeita, porque ela tem todos os meios necessários para chegar ao seu fim, que é a salvação das almas. Jesus Cristo não pode ter munido a Igreja de uma estrutura que não seja eficaz em determinados contextos. Isso é completamente herético. E aí, eu continuo aqui a fala de Francisco na Evangelii Gaudium, número 32. Vamos ver. O Concílio Vaticano II afirmou que, à semelhança das antigas igrejas patriarcais, as conferências episcopais podem aportar uma contribuição múltipla e fecunda para que o sentimento colegial leve a aplicações concretas. Então aqui ele já faz uma assimilação entre igrejas patriarcais, ou seja, grandes arquidioceses do passado, né, e conferências episcopais. Não tem absolutamente nada a ver. Essas grandes arquidioceses do passado eram lideradas por bispos, sucessores dos apóstolos. Conferências episcopais são assembleias de bispos de um país. Nosso Senhor Jesus Cristo não fundou conferências episcopais. Isso aí é uma organização administrativa da igreja que surgiu no século XX sob o impacto dessa ideia de colegialidade, ou seja, de que os bispos em colégio governam a igreja junto com o Papa.
Depois a gente vai falar sobre isso. E aí ele diz assim, mas este desejo não se realizou plenamente porque ainda não foi suficientemente explicitado um estatuto das conferências episcopais, que as considere como sujeitos de atribuições concretas, incluindo alguma autêntica autoridade doutrinal. Ou seja, na doutrina da igreja, doutrina tradicional da igreja, quem tem autoridade doutrinal é o Papa e os bispos, tomados em particular, porque os bispos são sucessores dos apóstolos, né? E o Papa é sucessor de São Pedro, chefe do colégio apostólico, né? Chefe da igreja, cabeça visível da igreja, representante do cabeça invisível, que é Jesus Cristo. As conferências episcopais não têm autoridade doutrinal nenhuma. Mas, Rafael, não se poderia delegar às mesmas essa autoridade? Como? A doutrina, ela é universal. Não pode existir uma doutrina para um país e para o outro, né? Ou seja, Bergoglio pede que conferências episcopais façam parte da igreja docente, tendo o poder de doutrinar. O munus de ensinar, como eu falei, pertence exclusivamente ao Papa e aos bispos. As conferências episcopais são apenas associações nacionais de bispos de uma região ou país. Não fazem parte da estrutura hierárquica da igreja. Não fazem parte da estrutura hierárquica da igreja. Perfeito? Por exemplo, a Congregação da Doutrina da Fé foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo? Não. Faz parte da estrutura hierárquica da igreja? Não, não faz parte, né? Aquilo ali é apenas uma estrutura administrativa eclesial. Ela não faz parte de uma estrutura de origem divina, fundada, criada por Nosso Senhor. Tá? Agora, o papado faz parte. O bispado faz parte. E aí fica a seguinte questão. Neste caso, a doutrina ensinada pelas conferências obrigaria cada bispo local? Isso seria uma usurpação da autoridade do bispo em sua diocese. Quer dizer, olha, o que a conferência decidir em termos doutrinais tem que ser aplicado pelo bispo local. Uma outra pergunta também que a gente faz nós teríamos aí uma doutrina para cada país? Neste contexto, o poder do Papa seria extremamente reduzido em matéria judicial e legislativa, caminhando para se tornar apenas a figura de um coordenador da unidade entre as várias conferências episcopais. As conferências, elas também se organizam, diga-se de passagem, de forma democrática. Os documentos das conferências são baseados em consenso e em maioria. São fruto do espírito colegial, democratizante do Vaticano II. Portanto, vão numa linha oposta daquilo que é a natureza da Igreja Católica, que é uma hierarquia. O ensinamento da Igreja Católica não é fruto de um consenso de maioria, é fruto de uma autoridade que decreta isto é de fé, isto não é de fé. O Papa pode até ouvir os bispos reunidos em colégio, mas ele é o juiz. Não é a decisão dos bispos ou a opinião majoritária dos bispos que decide em última instância. Agora, vocês peguem, por exemplo, os últimos sínodos, vocês vão perceber que é claramente assim que a coisa está sendo efetivada. Então, o que é um sínodo? Você reúne vários bispos de diversos lugares, diversos países, representantes das conferências, né? E aí você coloca esses bispos para discutirem um tema. E aí sai ali a proposta A, a proposta B. E essas duas propostas aparecem no mesmo documento, que nasce como síntese de tendências teológicas. Quer dizer, é um processo de construção consensual da doutrina. Quer dizer, não é mais aquilo que era antes, onde a igreja fazia um juízo. Olha, isto aqui, esta doutrina aqui, corresponde à revelação. Esta não corresponde. Então seja anátema. Não, sintetiza todas as tendências e tenta chegar a um consenso, a um acordo. Esse aqui é o contrário do que Nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu em termos de autoridade dentro da igreja. Então, quem nega a autoridade do Papa não é o tradicionalista. São os próprios papas conciliares que estão a negá-la. E Francisco, sobretudo. E aí, aqui eu quero deixar claro que eu não estou aventando uma hipótese de que Francisco está a pensar em dar às conferências o poder de criar uma doutrina para um determinado local, um determinado país, uma determinada região. Não, isso está claríssimo na própria fala de Francisco, no documento Amoris Laetitia, tá? No número 3. Eu vou ler aqui para você. Ele deixa claro que é exatamente isso que ele quer, que cada região tem uma doutrina diferente. Recordando, aí a fala de Francisco, recordando que o tempo é superior ao espaço,
Quero reiterar que nem todas as discussões doutrinais, morais ou pastorais devem ser resolvidas através de intervenções magisteriais, ou seja, várias questões doutrinárias devem ser deixadas em aberto, nada de intervenção do magistério. Então, Padre Leonardo Wagner, quem nega a autoridade de Francisco é o próprio Francisco. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma redução explícita da autoridade papal. O magistério não deve atuar, o magistério não deve decidir, o magistério não deve intervir. É um magistério democrático, um magistério dialogal, ou seja, é o contrário do magistério. O magistério se faz através de atitudes imperiosas, imperativas, de juízos imperativos, e não de propostas ou de intervenções mínimas, ou, melhor dizendo, de delegação de um poder de ensinar. Isso é um absurdo, isso aqui não tem absolutamente nada a ver com o magistério da igreja. E aí, Francisco continua dizendo assim, naturalmente, na igreja é necessária uma unidade de doutrina e de praxes, né? Mas isto, aí que está o problema, ó, isto não impede que existam maneiras diferentes de interpretar alguns aspectos da doutrina, ou algumas consequências que decorrem dela, ou seja, se você tem a liberdade de interpretar, né, aspectos da doutrina ou aplicações da doutrina, então nós estamos dentro do franco protestantismo, é o livre exame. Olha, tem que ter aqui uma unidade de doutrina. Agora, essa unidade é em pontos bem gerais, bem mínimos, né? Nos aspectos assim mais particulares, mais praxeológicos da aplicação, aí existe uma franca liberdade para você interpretar da maneira como bem considerar, bem entender. Então aqui, quem é que realmente nega a autoridade do Papa? Somos nós. Somos nós. E aí Francisco continua. Vai piorando. Ó. Assim há de acontecer até que o Espírito nos conduza à verdade completa. Então assim, ele diz que essa liberdade de interpretação deve existir até que o Espírito Santo nos leve à verdade completa. Quer dizer, a Igreja Católica não tem a verdade completa. Nosso Senhor Jesus Cristo não trouxe-nos a verdade revelada completa. Ela precisa ser completada no processo histórico, na dialética, através do consenso, né, da síntese entre igreja e mundo, diálogo da igreja com o mundo, com as religiões falsas, né, com os homens de boa vontade, e etc. Quer dizer, é um dialoguismo como método de governo. Isso aqui não é magistério da igreja, isso aqui não é autoridade. Isso aqui é o avesso da autoridade. Isso aqui é democracia. Isso aqui é livre exame, é liberdade de consciência, e etc. Isso aqui não é a concepção católica de autoridade. E Francisco continua assim, isto é, quando nos introduzir perfeitamente no mistério de Cristo e pudermos ver em tudo com seu olhar. Além disso, em cada país, olha isso, ó, em cada país ou região é possível buscar soluções mais enculturadas, atentas às tradições e aos desafios locais. Ou seja, em cada país e região é possível você interpretar a doutrina de acordo com a cultura local, com os desafios locais. Ou seja, se a cultura local for a cultura do hinduísmo, é possível sintetizar a doutrina com o hinduísmo. Se a cultura local for a do candomblé, é possível sintetizar a doutrina com o candomblé. Se a cultura for o secularismo, o humanismo, sintetizemos com o secularismo e o humanismo. Então, isso aqui é a autoridade. Se o Papa dá a liberdade de fazer essas enculturações, essas interpretações, esse livre exame todo, é ele que nega a autoridade que ele recebeu do Nosso Senhor. Não é? Então, está aqui claro que o padre Leonardo Wagner não sabe do que fala. Ele deveria também criticar Francisco por negar sua própria autoridade, antes de vir criticar os radicais tradicionais por críticas à autoridade, tal como ela tem sido exercida, má exercida, fora dos seus devidos limites, fora daquilo que é o fim ao qual ela é destinada, que é para a salvação das almas, né, dentro de um modo completamente contrário àquilo que sempre foi o exercício da hierarquia na igreja. Então, o padre Leonardo Wagner tem que criticar isso, em primeiro lugar, e não os radicais tradicionalistas, que, na verdade, apenas fazem de apontar para esses fatos graves que estão acontecendo na vida da igreja e que deixam as ovelhas como um povo sem um pastor, como ovelhas sem pastor, sem guiamento, sem norte. E isso é que leva muitas pessoas a perderem a fé. Não é o que os tradicionalistas dizem. Porque, veja, eu passei por um seminário diocesano, seminário Paulo VI aqui no Nova Iguaçu, e passei pela vida religiosa, pela Ordem dos Frades Menores Conventuais. E hoje estou, né, no meio tradicional, no mundo da tradição.
E eu nunca vi no mundo tradicional a quantidade de homossexuais que eu vi no seminário diocesano e na ordem dos frades menores. Eu nunca vi os escândalos doutrinais, litúrgicos que eu vi nesses meios conciliares. Eu nunca vi isso no meio tradicional. Então, esses dias mesmo, né, teve um padre que foi assassinado, que descobriram, foi assassinado por um amante, ou seja, era um homossexual que estava lá exercendo o seu papel numa paróquia, governando uma paróquia, guiando o povo numa paróquia. Como é que um homossexual tem amante, chega ao ponto de virar pároco, chega ao ponto de ser ordenado? Aqui em Nova Iguaçu, minha diocese, eu vi um monte de homossexuais serem ordenados padres, estão hoje aí atuando nas paróquias, guiando o povo. A gente vê isso no mundo do radical tradicionalismo? Não. A gente vê isso no mundo da missa nova, que aderiu ao Vaticano II. Então, o problema não são os radicais tradicionalistas. O problema é o Vaticano II. O problema é a missa nova. O problema é Francisco. E não nós. Um abraço, até a próxima.